dia. Bom dia. É inexorável. Nós temos mesmo que, mais ano, mais dia, menos dia, vir a ter que usar óculos porque a nossa vista se cansa. Quase toda a gente vai ter que usar óculos. Contudo, pode haver vista cansada e a pessoa conseguir disfarçar um pouco e conseguir fazer algumas atividades sem óculos. Mas no decurso da nossa vida, nós temos uma estrutura dentro do nosso olho que é um conjunto entre um músculo, umas fibras e uma lente. Sim. Que reduzem a elasticidade com o tempo e daí, algures na quinta década de vida, a pessoa que via bem em todas as distâncias, algures entre os 40 e os 50 anos, no caso das pessoas que viam bem, sublinho de novo, vão ter as suas primeiras dificuldades na visão de perto. A próxima, não é? Sim. Inicialmente, em distâncias muito próximas. Portanto, se colocarmos uma impressão digital muito próxima, mesmo quem nunca sentiu vista cansada, se tiver 40 anos e vir bem ao longe, se puser uma impressão digital muito próxima do olho, ela está desfocada. E às vezes faz impressão como é que uma criança faz isso e não se incomoda. É uma imagem que nos incomoda um bocadinho. Mas se isso suceder, nesta altura, se alguém estiver a experimentar e não conseguir perceber a sua impressão digital, da perfeição, a sua impressão digital, o que é que deve fazer? Este era um exemplo para mostrar um extremo. Esse não é preocupante. Não. Portanto, todas as pessoas devem ir ao oftalmologista, imagino mesmo que se sintam bem, pelo menos a cada 4 anos, se estiver tudo perfeito. E vamos imaginar que uma pessoa foi aos 40 anos ao oftalmologista, mediu as tensões nos olhos, viu o fundo ocular, não tem cataratas, não tem glaucoma, está tudo perfeito, não precisa andar preocupada nos próximos anos nem a fazer grandes testes. Eventualmente, um dia vai-lhe acontecer estar a ler, por exemplo, um jornal. Muitas vezes não é com jornal, nem é com muita luz. É com um rótulo pequenino, uma característica especial, uma pessoa que costura e que vai buscar uma distância mais próxima do que o habitual. E numa distância mais próxima, repara que já viu um bocadinho melhor do que aquilo que era anteriormente. Na fase inicial, só vai ter que fazer uma adaptação relativamente simples, que é não usar essa distância tão próxima. Okay. Portanto, já consegue aqui fugir um bocadinho do uso dos óculos. Sim, é só afastar os objetos. Se não aproximar demais, já foge dessa sensação. Portanto, quando ocorre fazer crochê assim é que não dá jeito nenhum. Exatamente. Nem 8, nem 80. Mas se for só por muito exageradamente estar desfocado, não vai precisar de fazer nada de especial. Tenho mais questões para levantar, mas sei que o público aqui presente também dispõe de alguma curiosidade. Carlos Jorge. Olá, Carlos. Bom dia, Soutor. Muito bom dia. Gostaria de fazer uma pergunta. Quem tem vista cansada deve ler menos por isso? Se deve ler menos. Isso é um castigo, não é? Pelo menos para quem gosta de ler. Ler é muito importante e nós hoje colocamos muito daquilo que nos interessa cá dentro através daquilo que absorvemos com os olhos. Há outras energias, como já vimos aqui hoje, há outras percepções, mas tudo que entra por estas nossas câmaras que adquirem a imagem pela luz refletida em tudo o que nos rodeia, vão nos permitir absorver realmente muita da informação que nos rodeia, um programa da Praça da Alegria, um jornal, tudo o que nos rodeia hoje, realmente usamos os olhos de forma intensa. Quando nós temos vista cansada, temos que separar o sintoma do problema. Se nós tivermos algum cansaço de vista, isso não quer dizer que seja vista cansada. Portanto, vista cansada em termos médicos corresponde a um nome que é presbiopia, que é só esta questão da alteração na visão de muito próximo. Pronto. Nós podemos cansar os olhos com atividades de computador ou outras questões, isso não se chama vista cansada. Portanto, há aqui um conceito global e um conceito estrito de vista cansada. Este conceito de vista cansada, chamada presbiopia de perto, não nos impede de ler. Se a pessoa... Nós podemos cansar a vista se fizermos muito uso dela. Isso não quer dizer que tenhamos vista cansada. Nem quer dizer que faça mal. Penso que era a sua pergunta era se tivermos vista cansada, se vamos ler muito, se vamos agravar o nosso problema. Não. O que nós precisamos, se temos vista cansada, é corrigir, compensar de alguma forma esse problema, designadamente com óculos, se for o caso, depois de vermos se tudo o resto do olho está bem, e se cansamos um bocadinho, essa ideia de que podemos estar a esforçar e a piorar, outras pessoas acham o contrário, que se esforçarem mais podem não piorar. Portanto, o órgão, o olho em si vai ser útil para ele usar essa função visual. É como um músculo, como um atleta que corre. Claro que cansa-se correr demais, mas não vai fazer mal ao músculo. No caso muscular até vai... perguntas que eu tenho aqui preparadas. Marília Reis, onde está? Olá. Tem que falar para o microfone, Marília, se faz favor. Muito obrigado. Olá.
Bom dia, Sr. Doutor. Muito bom dia. Era para saber quais as soluções para a vista cansada. Muito bem. Sendo a vista cansada, então, uma questão desta desfocagem de perto, se nós temos, se mantivermos uma boa visão de longe, se ela ocorria anteriormente, nós vamos precisar de compensar esta alteração na distância de longe para perto. Vamos imaginar que estamos a ver bem ao longe e mal ao perto. No perto iremos eventualmente precisar de óculos. Essa é a solução mais ganhadora em termos de número de adeptos. Na fase inicial, lá está, podemos até usar um bocadinho mais de luz, não aproximar tanto e até ainda dispensar óculos e usar óculos só em questões mais ocasionais, mais exigentes em termos de tamanho de caracteres, em termos de costura e, por exemplo, no computador que seja um bocadinho mais afastado, já não notar isso. À medida que o olho vai reduzindo a elasticidade, esta lente que foca e desfoca como numa máquina fotográfica, no fundo é este mecanismo de elasticidade de focar à distância e ao perto que reduz a elasticidade, vamos precisar de mais ajuda. Portanto, na fase inicial vão ser os óculos que vão ajudar e depois há outro tipo de soluções. Também há lentes de contacto que podem ajudar para a parte de perto. Não são tão boas como para os problemas de longe e hoje em dia também já há técnicas cirúrgicas para ajudar a resolver a visão de perto. Isso em casos específicos e estudados não é para toda a gente, mas é possível hoje com técnicas cirúrgicas dar independência de óculos mesmo para perto mais tarde. Mais uma solução. António Gonçalves, olá. Bom dia, a minha questão é simples. Se a vista cansada origina outras doenças? A vista cansada, portanto, este aspecto que nós chamamos de presbiopia, não origina outras doenças. Agora, ocorre normalmente, então, por volta da quinta década de vida, entre os 40 e os 50 anos, e, portanto, a pessoa deve aproveitar para fazer uma vigilância da sua saúde ocular, deve ir ao oftalmologista quando aparecem esses sintomas, porque também é a partir daí que há maior probabilidade de outras patologias que vêm com o tempo. Portanto, o facto de nós, por exemplo, colocarmos uns óculos de perto, até emprestados, e vermos logo bem, não quer dizer que junto com a presbiopia, com a vista cansada, não esteja a haver outro problema e, portanto, o importante é fazer o rastreio das outras doenças. E essa fase da vista cansada acaba por ser uma oportunidade excelente. Portanto, essa revisão que as pessoas depois que usam óculos precisam de fazer 2 em 2 anos ou 3 em 3 anos, ou conforme os seus sintomas ou aquilo que o seu oftalmologista recomendar, vai permitir medir as tensões dos olhos, ver o nervo óptico, ver a retina, fazer rastreio de DMI, de cataratas. Então, vai ser um equilíbrio. Mas não, ela por si só não traz outras doenças, só que como aparece com o tempo, mais tempo passando, a probabilidade de termos outros problemas mais importantes também que não ocorre concomitantes. São problemas concomitantes. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor, temos então aqui o trabalho que nos preparou, mas não se escapa de algumas perguntas que eu tenho aqui de algibeira para lhe fazer. Muito Vamos bem. lá então começar. Aqui está um bocadinho branco, mas na imagem na esquerda nós vemos dois pontos de focos. Portanto, na imagem de longe vamos ter que, na pessoa normal, sem esforço, conseguimos focar as letras e quando vamos trabalhar ao perto, temos um ponto de focos que temos que modificar. Então é esta lente que existe logo atrás da pupila, na nossa zona que parece escura, que é transparente, logo atrás temos uma lente, igual a uma objetiva de uma máquina fotográfica, e que também tem potência ajustável. Também, não é? No caso do olho, ela não roda. Roda nas máquinas claro. fotográficas. No nosso olho, ela fica um bocadinho mais convexa e por isso mais potente, um bocadinho de efeito de lupa. Sim. E este efeito de lupa vai trazer a imagem de próximo para o sítio certo. Portanto, com os olhos relaxados, se vemos bem ao longe, a imagem está focada. Quando olhamos ao perto, se não fizermos esforço, ela está desfocada. Sem darmos conta, vamos dar potência a esta lente com a sua elasticidade e vamos pôr a imagem também focada de perto. O que acontece? Como estava a dizer, dos braços afastados, é que a certa altura... Não é crochê, mas é ler o jornal. A certa altura, em vez de 30 centímetros, 31, não faz grande mal, se a pessoa conseguir ler na distância então, um bocadinho mais adaptada, mas depois 2 braços já não dá jeito e depois os caracteres também vão ficar demasiado afastados, não é? Depois temos a questão de, ao afastá-los, eles tornam-se aparentemente mais pequeninos. Cá estão, então os tais exemplos. A solução não vai ser binóculos, nem afastar mais até ficar focado por esse mecanismo. Portanto, as imagens de cima da direita mostram que a pessoa que mantém boa visão de longe, que pode ser o caso, a presbiopia também se pode cruzar, por exemplo, com miopia, com astigmatismo, portanto, a pessoa também pode ver mal ao longe e acrescentar o problema de focagem de perto, não é? Aqui os óculos progressivos com as 2 graduações vão ajudar, mas se a pessoa tinha uma visão boa de longe e a mantiver, vemos como aqui, nesta imagem da direita, um rótulo na pessoa que já tem presbiopia, se estiver muito próximo, vai aparecer desfocado, mantendo uma boa visão de longe, porque se o problema for só vista cansada pura, a vista cansada não afeta a visão de longe, portanto mantém-se a capacidade de focar a imagem que está comprida. Em baixo,
vemos uma pessoa muito jovem no computador. A pessoa, às vezes, também chega à nossa consulta e diz-nos que se cansa no computador. A pessoa de 20 ou 30 anos pode se cansar no computador, mas não tem vista cansada. Neste sentido da presbiopia. Pode ter alternativas que a façam sentir cansada, que façam sentir os olhos cansados, mas sai deste Excesso de distrito. utilização do... Muitas vezes tem o que nós temos aqui na imagem da direita neste slide, que é, por exemplo, astigmatismo. Astigmatismo é uma graduação do olho, fruto, como nós vemos aqui nesta imagem, de curvaturas assimétricas na parte de fora do olho, que é a nossa córnea, é uma lente transparente à frente da pupila, e se esta curvatura for assimétrica, por exemplo, vai dar astigmatismo. Há outras causas para astigmatismo, mas esta é mais comum. Portanto, quando existe astigmatismo, a pessoa sente que tem que fazer um esforço maior de focar. Isto ocorre já no longe, mas nos utilizadores, hoje em dia compulsivos à força, de computadores e de ecrãs, vão notar naquela exigência maior que há ali um esforço. E muitas vezes dizem-nos que têm vista cansada, não têm. Neste caso tem uma alternativa, não é uma questão só de perto, só de afastar, apesar de muitas vezes poder notar numa leitura muito prolongada, no computador, na pessoa que trabalha 8 horas ao computador o dia todo, se tiver uma graduação que pode noutras atividades não notar, naquela atividade específica vai se sentir cansada. Não tem vista cansada, muitas vezes tem alterações como o astigmatismo, que podem ser corrigidos com óculos ou com laser, e dá vontade das pessoas pararem um bocadinho às vezes, coçarem os olhos. Na verdade, a correção destes problemas vai permitir abraçar a leitura com mais gosto. Bom, estas são outras patologias. Estas são patologias que se podem associar, então, com vista cansada, normalmente numa fase mais tardia, mas que é uma chamada de atenção porque as pessoas que têm vista cansada não devem só corrigir esse seu problema, devem pesquisar atempadamente as alterações que podem, com o tempo, estar a ocorrer nos seus olhos, para nunca terem, como na imagem da direita em baixo, um nervo muito escavado, em que perdeu muitas células da visão, por exemplo, por tensão ocular elevada, não diagnosticada até um determinado ponto. Também doenças como a deficiência macular ligada à idade. Esquerda, não é? Exato, neste caso... Vamos perdendo do centro para a periferia. Estas doenças têm os dois opostos. No glaucoma perdemos a periferia primeiro, e podemos às vezes até ter as duas. No caso da DMI, deixamos de ter a transparência central, esta definição do pormenor que nós adquirimos com a visão central, é mesmo o centro da nossa visão que tem o pormenor maior. Quando nós olhamos para os lados, temos um determinado campo visual, mas aqui não conseguimos ler letras à esquerda e à direita. É esta parte central, que é a maculafóvea, que adquire esses pormenores. E com essas doenças, muitas vezes ocorre as duas coisas. Vamos imaginar uma pessoa de 60 anos, pode ter um problema de um bocadinho de hipertensão, pode ter uma deficiência na mácula e ter vista cansada. Claro que ao pôr os óculos vai ver melhor. Então pode ficar satisfeita por aí. Isso não é suficiente, deve rastrear os outros problemas, porque esses outros vão progredir, vão se somar e um dia eventualmente pode até os óculos não chegar. Portanto, deve preocupar-se com a pesquisa dos outros problemas. Vamos ver se temos mais... Aqui outra alteração também vem com o tempo, um bocadinho depois da vista cansada, depois desta redução da elasticidade, também ocorre às vezes mais tarde redução da transparência desta lente que nós temos dentro do olho. É o caso das imagens de cima. No caso da direita daquele senhor, está ofuscado, que é esta lente que fica nevoada, como um vidro baço, em vez de um vidro transparente. E aqui vamos ter também uma pessoa que tem dificuldade com os caracteres pequeninos, não é? Com a leitura, com os rótulos, por outra razão, que pode-se somar e juntar com a vista cansada, e que hoje também temos tecnologias com lentes intraoculares que, em alguns casos específicos, permitem solucionar a devolução da transparência e, se for um candidato para umas técnicas cirúrgicas especiais, também permitir fazer muita atividade de proximidade sem óculos. São umas novidades dos últimos anos. Cá estão os famosos óculos. Os óculos são a solução rainha, apesar de tudo, porque é mais fácil. E na fase inicial da presbiopia, desta vista cansada, também a pessoa muitas vezes não precisa de óculos sempre. Claro. Precisa de óculos em determinadas circunstâncias, claro. e pode não precisar sempre. As lentes de contacto são uma solução mais difícil para articular as duas graduações. Nos óculos é possível pôr essa graduação em zonas diferentes dos óculos. Nas lentes é um bocadinho mais difícil, mas também há algumas soluções para alguns casos concretos. Quando a pessoa está a recorrer a lupas, quer dizer que não está a conseguir ver com o seu olho, portanto está a usar esta lupa de fora, quando então a nossa lente de dentro não conseguiu fazer este efeito de lupa que fez a convergência das imagens para o sítio certo. Portanto, a solução não deve chegar a esse extremo, a não ser para pessoas com os ourives, uma atividade específica que precisa ainda mais próximo do que o normal. Ligou para querer saber o que é... tens que me ajudar outra vez, Céu.
para saber exatamente qual foi a questão que a nossa buraco macular. Buraco macular é uma alteração que existe não associada com presbiopia, que é uma lesão a nível da retina. Okay. Portanto, da camada que está no fundo do olho, junto daquela zona central que estávamos a falar. Nesta zona central é a mácula, que é centrada na fóvea, e esta zona central que adquire os pormenores mais pequeninos, que não interfere com o nosso campo, mas com os pormenores mais pequeninos, pode ter várias doenças, como o buraco macular, que é uma alteração que ocorre eventualmente, felizmente em poucos casos, e que muitas vezes necessita de cirurgia para não progredir, pelo menos, e que é também a zona onde existe a deficiência macular ligada à idade ou retinopatia diabética, portanto a camada do fundo do olho. Tem mais... Este slide é só relativo a lentes que a tecnologia está à procura para ajudar um dia a substituir as nossas lentes. Portanto, a tecnologia hoje já nos disponibiliza lentes intraoculares para substituir quando esta lente intraocular está, não na fase inicial, mas numa fase avançada, com alterações de graduação de longe e perto. E a tecnologia hoje permite-nos lentes que tenham, de forma artificial, alguma desta flexibilidade que nós podemos, com o tempo, perder. E de forma a podermos ver, pelo menos, a maioria das coisas que nos rodeiam sem óculos, isso é a luta da tecnologia. Vamos então para as minhas tramadas questões. Ora, tratando-se de um músculo, e sabendo nós que os nossos músculos são mandriões por natureza, eles têm que ser ativados por nós, o que é que nós podemos fazer, que tipo de exercícios podemos prestar aos nossos olhos para que eles não percam capacidades e não se tornem mandriões? Pronto, como este sistema também inclui o músculo, não só, mas também. Portanto, temos um músculo, uma lente, uns ligamentos e umas zonas mais rígidas. Este conjunto todo está envolvido nesse treino. Sim. E que a parte muscular, nós percebemos por conceito que não vale a pena preguiçar, ou seja, não vale a pena deixar de ver se é um bocadinho difícil. Portanto, se nós podemos perfeitamente ler, se é um bocadinho menos fácil, porque se deixarmos, podemos atrofiar o músculo. O que nós fazemos, se deixarmos de andar e de correr, vamos perder exatamente a mesma coisa. Exatamente. Vamos, no fundo, podemos ter mais sintomas se desistirmos de ler do que se trabalharmos um bocadinho com os olhos. Portanto, muitas vezes as pessoas perguntam se forçar faz mal ou se descansar faz mal. Nem uma coisa nem outra faz mal por si só, mas no fundo a atividade faz bem ao órgão, portanto é exercitando dentro de uma zona de conforto, mesmo que não seja 100% como era, por exemplo, uns anos antes, claro. É uma função que se deve exercer com tranquilidade. Doutor, bom fim de semana, muito obrigado por ter estado Muito bom fim de semana. Muito obrigado.